Olá, começa agora o programa Perfil. Para você que está assistindo pela primeira vez, aqui nós vamos falar além da política, dos projetos. O nosso objetivo é saber mais sobre a vida do vereador ou da vereadora, como foi a infância, qual será o hobby e uma história que ninguém conhece. Então fique ligado porque começa agora o Perfil e o convidado de hoje é um vereador eleito pela primeira vez aqui para o Legislativo. Ele nasceu em São Paulo e chegou em Campinas no final da década de 90. E ele se descreve desta maneira: conservador, de direita, amo minha família, sou temente a Deus e luto por uma sociedade mais justa e livre. Já sabe quem é? Major Jaime, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Perfil. E há mais de 20 anos na cidade, já se considera um campineiro nato? Ô Gabriel, eu agradeço a você, agradeço o convite da TV Câmara. Eu digo que sim. Minha esposa é campineira, minhas filhas são campineiras, né? A maioria dos meus amigos estão aqui, né? Eu já sou um campineiro, até recebi o título de cidadão campineiro, né? Em uma oportunidade. Então, hoje a minha cidade com certeza é Campinas. Quando você chegou na cidade, você lembra qual foi o primeiro ponto turístico que você foi? Tinha curiosidade? Agora eu sou morador de Campinas. Onde que eu vou visitar? Onde que eu tenho a curiosidade? Onde eu quero conhecer? Lembra onde foi? Eu lembro sim, interessante você perguntar isso, porque eu, como policial militar, né, eu cheguei na cidade aqui, na verdade, para trabalhar no início, né, de 96, em abril de 96. E fui ficando e depois, né, me apaixonei pela cidade e aí conheci minha esposa e estou até hoje. E o Taquaral foi o primeiro, né, e eu fui com viatura ainda, né, porque eu estava trabalhando, era a área onde eu já trabalhava, né, no policiamento aqui do 8º Batalhão. Então me lembro que o Taquaral era um local que eu ouvia falar e eu acabei conhecendo logo nos primeiros dias. E mesmo trabalhando, deu para você aproveitar, olhava para um lado, a lagoa aqui, ou era o foco no trabalho total e só depois que você conseguiu aproveitar mesmo tudo o que o lugar oferecia? Naquele primeiro momento o foco era o trabalho, então a gente estava no patrulhamento, né, vendo realmente o que estava acontecendo naquela região. Aí depois, com mais calma, né, em trajes civis, né, de folga, a gente pôde conhecer um pouquinho e até correr um pouquinho no Taquaral depois. E até hoje frequenta a Lagoa do Taquaral, que sim, acho que é com certeza. um dos principais pontos turísticos da nossa cidade. Ali é muito bom, com certeza. Você disse que você chegou aqui no final da década de 90, em 1996. Daquela cidade que você conheceu para hoje, mais de 20 anos, a cidade de Campinas mudou muito? Mudou bastante. Eu vou completar agora 25 anos, né, de cidade, ela mudou bastante. Algumas coisas muito boas que já aconteceram, mas outras que nos deixam triste. Eu vejo, infelizmente, né, a cidade é muito bonita. A cidade me chamou muito a atenção por ser uma cidade bonita, uma cidade muito arborizada, uma cidade que as pessoas se sentem bem aqui. Mas eu digo para você que, infelizmente, algumas coisas nos deixam triste, como ainda, né? A nossa cidade é muito grande, tem vários bairros, ainda tem muitas demandas ainda a serem atendidas. Então isso ainda é coisa que, né, a cidade vai crescendo e as coisas não são resolvidas. E até uma das questões que nos leva a estar hoje no Legislativo. Você trabalhou muito tempo na cidade de São Paulo. Quando você ouvia falar de Campinas, as expectativas, elas foram atendidas? Você tinha uma outra impressão? Porque São Paulo é uma cidade gigantesca, região metropolitana, 15 milhões de pessoas. Quando você vai para o interior, uma cidade muito menor do que São Paulo, mas com uma característica talvez de cidade grande também, com muitos turistas, muitas pessoas vinham de fora. Qual que era a ideia que você tinha da cidade? Eu, antes de mudar para cá em 96, né, até por conta da Academia do Barro Branco, onde eu me formei, né, na Polícia Militar, eu vim para cá em uma oportunidade. Mas só que eu vim direto para casa de um amigo e não pude conhecer a cidade. Fui conhecer depois. Mas em 96, eu lembro que muitos amigos brincaram comigo. Ô Jaime, você vai sair daqui, vai para cidades do interior, vai ser uma tranquilidade, vai pescar. E na verdade não foi nada disso. Eu vou falar um pouquinho até de uma experiência que eu passei no primeiro dia de serviço, porque eu cheguei aqui em Campinas, me apresentei e depois no outro serviço, né, o comandante já falou, você já vai estagiar com um tenente que conhece um pouco mais a cidade e para conhecer um pouquinho depois você vai assumir, daqui a uma semana.
No primeiro dia a gente já pegou um roubo em andamento. O roubo em andamento é a situação de roubo mesmo. Não estava acontecendo um roubo, eu não vou lembrar onde era, mas o que fica marcado para mim é exatamente isso, né? Que eu cheguei na cidade e falei, não, acho que a cidade é mais tranquila do que São Paulo. Aí começamos a fazer o patrulhamento pela cidade, a gente começou logo cedo, às 7 horas da manhã. Eu lembro que por volta de umas 10 horas deu esse roubo em andamento, a gente saiu correndo para E roubo em andamento, quando a gente fala, é aquela situação realmente que a polícia tem que chegar muito rápida. Então, liga a sirene, sai a 100 por hora. Perseguição já. Então, já cheguei desse jeito. Então, a minha impressão já acabou ali, viu? Aí você ligou e falou, então, tô no interior, mas tem problema de cidade grande. Exatamente. E hoje é essa a realidade. São Paulo tem, obviamente, muito mais problemas, mas ela tem muito mais recursos. E Campinas, né, na questão de uma cidade grande como do tamanho de uma capital nós somos, os problemas também são grandes. Então, hoje a gente está bem habituado a tudo que acontece aqui, mas na época foi algo que me destacou bastante, né? Qual que foi o seu primeiro emprego e quantos anos você tinha? Meu primeiro emprego foi como office boy do Mapping. Não existe mais office boy, né? Essa profissão acabou. Mas eu na verdade, sou paulistano, você até comentou isso. Eu nasci e fui criado em São Paulo. Morava na Bela Vista, para quem conhece lá a região do Bexiga. E era 1986, né? Tô lembrando a data aqui, mas em 86 eu consegui meu primeiro emprego, que foi como office boy do MAP, né? Na Praça Ramos de Azevedo, para quem lembra um pouquinho de São Paulo e sabe onde é. E o Mapping também não tem mais, né? O Mapping também, eu tô ficando velho, eu acho. O que eu tô falando já tá acabando. Já tá entregando a idade, já. Já, eu tô com 51 anos. E como é que foi essa experiência para você? Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 16. E você começou a trabalhar com 16 anos por necessidade, porque a família obrigou para ajudar em casa? Era uma experiência que você queria passar? Por que começar a trabalhar nessa idade? Eu, graças a Deus, né, um pouquinho da minha infância, só para contar um pouco desse momento, né? Eu não conheci meu pai, minha mãe era empregada doméstica, veio da Bahia, né, ficou grávida, e o meu pai, quando soube do meu nascimento, né, ele sumiu, né, como alguns relatos que existem ainda no Brasil. E eu fui criado pela minha madrinha, né, a minha madrinha, né, que era patroa da minha mãe, ela me criou. E a minha mãe faleceu quando tinha mais ou menos uns 6 anos. Então ela me criou. Então, nessa época, né, eu procurei um emprego. Eu procurei, na verdade, com o objetivo de poder trabalhar, de poder me desenvolver, de poder ter alguma renda, né? Então, foi um objetivo mesmo de vida, de poder... Eu lembro que, na minha época, era muito normal os jovens, né, querer um emprego. Então, a gente, entre os amigos, a gente sempre falava, não, vou procurar emprego, eu vou querer trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, era um desejo mesmo de poder procurar um emprego e começar a vida, né? Ô Jaime, na sua infância, quando você se deu conta de falar, poxa, eu não conheci meu pai, a minha mãe ela faleceu cedo, que sentimento que veio para você? De revolta, de por que isso está acontecendo comigo? A sua madrinha, ela conversou bastante com você, quando você ia em casa de amigo, como é que você lidou com tudo isso na sua infância ou mesmo na sua adolescência? Digo que não foi fácil, Gabriel. Foi uma fase difícil, mas a minha madrinha, né, e meu padrinho eram excelentes pessoas e sempre me acolheram, né, e sempre me deram aquilo que realmente eu precisava. E eu me lembro que eu tive minhas revoltas, né, como adolescente, como criança, a gente fica questionando, né, o que está acontecendo comigo, por que eu, né, por que é desse jeito? Mas o tempo foi passando, né, eu digo que Deus foi muito bom comigo, Ele me abençoou demais, porque eu pude ter essa oportunidade de repente, no momento da perda da minha mãe, eu poderia ter ido, na época tinha também, olha como eu estou ficando velho, tinha FEBEM, né? Hoje já não existe mais, mas eu lembro que algumas pessoas falavam, nossa, você é uma pessoa de sorte. Eu digo que nem é sorte, eu digo que Deus realmente agindo na minha vida naquele momento, fiquei com uma família muito boa, tive os meus questionamentos naturais de um adolescente, onde a gente se perguntava, mas superei isso, passei. A minha madrinha sempre falava uma coisa, estude
estude, né, cresça, se desenvolva, busque aquilo que você acredita, corra atrás dos seus objetivos. E eu faço isso até hoje na minha vida. E eu, mesmo com todo o sentimento que de repente eu pudesse ter de, eu acho que, né, minha vida podia ser melhor assim ou assado, eu agradeço a Deus por tudo que eu recebi, né, desde então. Você sonhava em entrar para uma carreira militar a partir de quando que foi um objetivo para você? 2016 também. Né, eu, naquela oportunidade em São Paulo, tinha muitos cursos, né, que falavam sobre a carreira militar. E um dos meus amigos ali do bairro, ele falou que estava começando a fazer esse curso. E aí eu conversei com ele, fui dar uma olhada numa aula, né, que eles faziam uma palestra, me interessei bastante pela carreira militar e aí comecei a fazer esses cursos e logo no início eu me lembro de prestar aqui a SpaceX, né, me lembro de prestar também para a aeronáutica, né, e Barro Branco. E eu só consegui passar, na verdade, 3 anos depois. Então, eu com 19 anos é que eu passei nos concursos, né, para poder seguir a carreira militar. Começou com uma curiosidade, então. Exatamente. Não tinha aquele sonho de criança, de adolescente. Ver a polícia na rua normal, é uma profissão que você não tinha aquela admiração de criança, de já brincar sobre ser policial, não? Não, nunca tinha despertado esse interesse até os 16 anos. Com 16, aí a coisa mudou, né? Aí eu vivia ali com a intenção, com a ideia de ser militar, e aí todas as coisas chamavam a atenção, né? De que era ligado à área militar, né? Então aí foi o amor depois pela PM, né? Depois que eu entrei, a gente conhecendo a instituição, sabendo como ela trabalha, aí foi a realização de um sonho que eu fui, né, crescendo com ele. Uhum. E durante tantos anos atuando nos batalhões, como chefe na seção de finanças, conheceu diversos bairros aqui da cidade, o que mais te surpreendeu? Alguma coisa que você tinha uma ideia e viu que na prática era diferente? Eu vejo que a surpresa é a mudança que foi acontecendo com a sociedade. Né? Eu passei uma fase onde as pessoas não gostavam da polícia. Eu entrei na polícia num momento difícil, onde nós tivemos alguns fatos que foram, né, muito fortes para a instituição e para a sociedade. Então, esse modelo, né, de polícia que nós temos hoje, ele foi se aperfeiçoando, foi melhorando e eu participei disso. Participei de toda essa mudança. Então, isso eu falo para você que é uma das coisas que hoje eu fico muito emocionado e muito feliz de ver uma criança. Você até perguntou se eu tinha esse desejo. Uhum. Hoje eu vejo crianças que vão a um policial, quer tirar foto, quer entrar na viatura, fala que quer ser policial, né? Essa proximidade que tem hoje, na minha época não era tanto, né? Infelizmente, a visão que se tinha não era tão positiva. Mas hoje, graças a Deus, as coisas estão indo para o devido lugar. A imagem já melhorou bastante. Muito, melhorou bastante. Na minha abertura eu fiz uma descrição, né? Conservador, de direita, ama a família, temente a Deus. Estes são os seus pilares, a sua base? São, com certeza. A família é a minha base, né? Minha esposa, minhas 2 filhas. Mais uma vez, eu também fui abençoado por Deus, por tê-las. Eu sempre tinha o desejo de ter uma família e hoje eu tenho. Sou realizado por isso. E o que você descreveu, né, como conservador, como cristão, é algo também que eu uso como uma base, né, como os meus valores principais. Então, tudo que eu faço hoje é baseado nesses valores, nesses princípios que a gente foi crescendo, aprendendo desde a minha infância com a minha madrinha, na instituição Polícia Militar, né, com as minhas amizades, as boas pessoas que a gente tem conhecido durante minha vida toda. Então, isso tem se fortalecido durante todo esse tempo. E a religião, ela entrou na sua vida já cedo, adolescência, ou foi mais tarde também? Gabriel, foi mais tarde. Eu nasci num lar cristão, né? A minha madrinha era uma católica, ia à missa, né, todo domingo, então eu acompanhava ela, mas como uma boa parte dos brasileiros, a gente só tinha essa proximidade com a religião. Ela sempre falava, né, dos princípios, sim, mas eu fui despertar para isso juntamente com a minha esposa.
há mais ou menos, agora já vamos para 11 anos, né, que a gente está numa igreja evangélica e isso foi acontecendo, na verdade, um processo. Eu estou falando 11 anos que eu estou na igreja agora, né? Mas foi um processo de mais ou menos, acho que uns 20 anos até realmente, né, eu ser batizado na igreja evangélica, né, e começar aí a minha vida, né, cristã, que eu posso dizer que é isso que eu sigo hoje. É bacana isso que você está passando, porque muitas pessoas acham que você precisa tomar uma decisão, às vezes, muito cedo na vida, né? Já criança, já adolescência, já tem que tomar um rumo. E você provou que com 16 anos você foi conhecer a sua profissão, não tinha aquele sonho de antes. A religião também chegou mais tarde. Muita coisa na sua vida, ela aconteceu num período em que muitas pessoas já passaram por isso, né? É interessante isso, né, você observar, porque foi exatamente dessa forma, né? Acho que com o passar do tempo, né, várias portas foram se abrindo, vários fatos foram acontecendo na minha vida, né, e hoje, né, fez uma transformação na minha vida, com certeza, a carreira, religião, né, tudo isso. E a política entrou mais tarde na sua vida também? Quando que você se filiou ao PP e por que entrar na política? Política, na verdade, eu comecei a ter essa percepção com 18 anos. Tá. Com 18 anos, vou contar um fato rapidinho, né? 18 para 19, né? Eleição direta em 1989. Naquela eleição, era muitas coisas estavam acontecendo. Eu morava em São Paulo e eu acompanhei um processo, né, que eu não entendia direito, mas o meu padrinho falava, que era o das Direta Já. Então, em 1984, eu via passar na frente da minha casa, em direção à Praça da Sé, um movimento muito grande de pessoas, né? E aquilo lá foi chamando a atenção. Meu padrinho também é muito politizado. Quando foi em 89, né, aquela eleição também foi muito forte para o país, né, politicamente. Foi um marco muito grande. E eu comecei a me interessar mais sobre política. Entrei na Polícia Militar, num período logo depois, em 90. Comecei a entender um pouco mais, né, o que podia representar, mas eu dediquei a carreira. Quando foi mais ou menos, né, vamos colocar os anos 2000, mais uma vez eu despertei para a política, vendo a importância da política na vida profissional, né, e na vida da sociedade. E comecei a me interessar um pouco mais até chegar em 2008, saí pela primeira vez como vereador, né, em 2008 pelo Partido Verde. Em 2016, eu tinha o desejo também de ser candidato, mas graças a Deus, né, a gente fez uma boa parceria, eu e o Santini, e ele foi eleito, eu pude participar disso. 2018, de novo, candidato a vereador, a deputado estadual, e agora candidato a vereador. A minha filiação ao PP ocorreu nesse ano de 2020, e foi por uma conjuntura do momento que nós tínhamos. Mas a política em si, para que eu fale, eu comecei a desenvolver essa questão mais na minha vida, foi exatamente nos anos 2000. Vereador, a gente tem um quadro aqui no programa que chama O que Ninguém Sabe. Para contar alguma história, alguma curiosidade, alguma coisa que aconteceu na sua vida e que quem está em casa não tem a menor noção, mas que é verdade. Sim. Que história que você tem pra gente? Eu até brinquei com você antes em off aqui, que infelizmente não é um fato, né, que a gente lembre de uma forma assim muito boa, né? Tá. Porque foi a morte do Ayrton Senna. Quando o Ayrton Senna faleceu, né, eu lembro que era 1º de maio, quando ele faleceu, de 1994. 94 foi o ano que eu me formei na Polícia Militar, né, como oficial da Polícia Militar. E naquele ano, eu lembro que era um domingo, e na segunda-feira o comandante, né, havia avisado, ó, nós aqui da Academia do Barro Branco vamos fazer as homenagens póstumas, né, ao Ayrton Senna. E aí ficou aquela agitação, né, todo mundo falando, né, o que ia acontecer. Eu lembro do capitão Arruda na época, hoje coronel Arruda, comentar sobre o assunto e ele começar a relacionar alguns nomes. Aí eu fui chamado, né, para fazer parte de um grupo, onde foi falado, ó, vocês vão ser as pessoas, né, os alunos, né, são alunos oficiais, né, que são chamados, vocês serão os alunos oficiais que vão ficar responsáveis por carregar o caixão do Ayrton Senna durante todo esse período. Então o Ayrton Senna faleceu no dia 1º, aí acho que no dia 2 ou 3 a gente recebeu essa notícia, né, que nós seríamos, né, responsáveis por isso, e a academia inteira se envolveu, né? Sim. E nós especificamente, era um grupo de, acho que 12, especificamente para carregar a urna, né, do Ayrton Senna.
Então eu falo para você que foi um dos momentos mais marcantes da minha vida e emocionantes, porque eu lembro que a gente saiu logo cedo, eu não me lembro se foi dia 4, acho que foi a chegada dele em São Paulo, ele ficou bastante tempo ainda na Itália, e no dia 4, quando ele chegou, a gente foi buscá-lo, né, sob escolta em Cumbica. E foi muito emocionante, porque ele desceu do avião, né, e foi escoltado pela aeronáutica, né, soldados aeronáuticos. Eles passaram o caixão para nós, colocamos no carro do bombeiro, começamos a seguir, que hoje é a Ayrton Senna, né, aquela rodovia. E eu lembro de uma cena muito marcante, Gabriel, de uma criança, era ainda manhã, estava raiando o sol, uma criança envolta em um coração feito por velas, e ela dando adeus, né? E aquilo foi muito marcante. E o mais marcante depois foi quando ele saiu da Assembleia Legislativa, que a gente não conseguia ver o asfalto. De cima do caminhão de bombeiros a gente não via asfalto. Em nenhum lugar você conseguia ver o asfalto. A gente só via pessoas gritando, pessoas chorando. Então isso foi algo muito emocionante, que eu tive essa oportunidade num momento muito triste da nação, posso falar até do país e de outros países, e que marcou muito na minha vida, né, na nossa carreira, né, daqueles que participaram. Há uma comoção geral, né? Não, foi campeão, foi realmente um momento muito marcante. Vereador, para a gente encerrar, tem mais um quadro aqui no perfil, agora com as preferências. Eu vou fazendo algumas perguntas e você responde o que você gosta mais. Seu livro preferido? A Bíblia, né, em primeiro lugar, mas eu tenho um livro em particular que eu recebi do meu padrinho. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Tá. O melhor filme que você já assistiu? É um filme que me marcou também na infância, né? Star Wars, né? Foi um filme que eu gostei muito, ele foi muito marcante também. Um lugar para você curtir uma viagem. Tem uma oportunidade, para onde você iria? Praia, eu gosto de praia. Qualquer praia? Falou que tem praia, praia pode ser qualquer uma, mas o Nordeste é muito bom. O seu tipo de música favorita? Eu gosto de música gospel. Comida preferida. Tem um prato, vai pedir para alguém fazer. O que você vai pedir? Eu peço para minha esposa, para minha irmã, lasanha. Uma lasanha, uma massa. Lasanha é muito bom. Boa. E para a gente encerrar, um sonho? Um sonho? Eu tenho um sonho, sim, né? Até você acabou falando no início, eu tenho um sonho que a gente possa ter uma sociedade, né, e um país realmente grande, como nós podemos ser. Major Jaime, muito obrigado pela sua participação aqui no Perfil. Tenho certeza que todo mundo aí de casa gostou bastante. Já fica a oportunidade aqui para uma próxima vez a gente voltar a conversar. Gabriel, eu agradeço você, toda a sua equipe aqui, a TV Câmaras, estão de parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem já há tantos anos. Parabéns. Nós aqui agradecemos. O programa Perfil com o Major Jaime fica por aqui. Continue na nossa programação. Até mais.